Uma boa tarde ou boa noite, saudade de todos. Espero que todos estejam se cuidando, tá? Quem pode, né? Tem uns que não tem o que fazer, tem que trabalhar. Mas vamos dar prosseguimento então ao nosso estudo. Vamos continuar falando um pouquinho sobre ele. E espero que todos estejam assistindo as aulas, estejam gostando, tá? É curtinho e tudo, mas dá pra gente manter um contato mínimo. Então, eu respondi a questão número 10, como deve ser apresentada a receita para o antimicrobiano, e eu falei qual a finalidade dele. Então, sempre para combater uma bactéria e uma infecção. Então, se a pessoa lá colocar na prova lá para combater uma infecção, para combater uma bactéria e tal, beleza. O ideal seria os dois, tá? Mas pode ser um ou outro, tá bom? E como ela deve ser descrita, eu já deixei direitinho lá para vocês verem como ela deve ser descrita, tá? Falei na outra aula. Agora, número 11. Então, vamos lá. O que é diabetes mellitus? É uma doença metabólica caracterizada pelo aumento anormal da glicose no sangue. Só isso, tá? Não tem que explicar isso, explicar aquilo. É simples. Eu só perguntei o que é. É uma doença, na verdade, ela não é uma doença, ela é uma síndrome, tá? Doença tem cura, síndrome não. Por que eu coloquei aqui doença metabólica? Porque em alguns casos, se a pessoa fizer cirurgia bariátrica, se a pessoa tiver uma perca de peso severa, acontece da pessoa ficar livre, mas o diabetes tipo 2, ou tipo 1 nunca. Então, ele é o que? Ele é uma síndrome. O tipo 2, ele pode ser caracterizado como uma doença, tá? Foi adquirido, ele pode ser caracterizado como uma doença. Então, a pergunta é, o que é diabetes mellitus? Se a pessoa colocar, é uma doença metabólica, ok, eu vou aceitar. É uma síndrome metabólica caracterizada pelo aumento anormal de glicose no sangue? Perfeito. É só isso, tá, gente? Se não tratada devidamente, a mesma pode acarretar várias complicações. Qual? Gente, nós sabemos que as complicações são, assim, nossa, nociva demais. Não tratada adequadamente. Ataque cardíaco, derrame cerebral, insuficiência renal, retinopatias. O que são retinopatias? São a doença do globo ocular, dos olhos. Pode ser um descolamento de retina, pode ser um derrame, tá? Pode ser um infarto no olho, tá? Pode ser um derrame, pode ser um infarto, pode ser um descolamento de retina, catarata, por isso que chama retinopatia. São muitas doenças, tá? Então, o que acontece? Vai chegar na prova, posso perguntar quais as causas, não adianta colocar lá catarata, derrame no olho, no fundo do olho, de catarata, derrame no fundo do olho, infarto. Para mim é a mesma coisa, tá? Por isso que eu coloquei retinopatias, tá? Aqui, ó, amputação do pé e lesões de difícil cicatrização. Então, nunca vão amputar o pé de cara, certo? Primeiro vai fazer um estudo, vai ver quais os locais que são atingidos e eles vão cortar por partes, tá? Em um caso muito extremo, aí vai fazer a amputação do membro total. Mas acontece demais. Nós estamos em 2020, a gente já está no século 21 e demais, acontece demais isso daí. Em alguns casos, realmente é uma síndrome de difícil controle. A
principalmente porque envolve muito emocional. Mas com o passar do tempo, a pessoa consegue ter um controle um pouco maior. No começo é ruim mesmo, depois a pessoa tende a ter um controle maior, tá? Então, são essas as complicações que podem ser causadas. Existem várias outras, tá? Nós vamos tratar aqui, sei lá, de uma meia dúzia, um pouco mais, mas só para a gente poder ter uma ideia, tá bom? Quais são os tipos mais comuns de diabetes? Descreva cada um deles. Gente, não precisa de uma bíblia, tá? É extremamente simples. Às vezes vocês estão fazendo uma resposta desse tamanho assim, e não é. 3 linhas vocês fazem, entendeu? Diabetes tipo 1. Um diabetes autoimune, juvenil e idiopático, sem causa conhecida, tá? Qual a principal característica dele? Destruição das células betas do pâncreas, levando à deficiência completa de insulina. O que acontece? Dentro do pâncreas são essas células, as células betas, que fazem a produção de insulina. Por isso que eu coloquei aqui, ó, deficiência. Eu não coloquei destruição, eu não coloquei alteração, eu não coloquei... Não se sabe ao certo, cada caso é um caso. Então pus ali, ó, deficiência. Então o que acontece? A pessoa não produz insulina. Algum motivo aconteceu que essa pessoa não produz insulina. Então é só isso, o tipo 1. Então, destruição das células betas do pâncreas, levando a deficiência completa de insulina. Só. Aí, quem quiser completar, coloca autoimune, juvenil e idiopático. Não tem causa definida. Ele é autoimune porque é uma coisa que aconteceu no teu corpo. É o teu corpo brigando com ele mesmo. E geralmente ele é juvenil. Infância, juvenil. Nunca vai ter um diabético tipo 1 na fase adulta. É assim, se acontecer, é tarde demais para ele ter um diabetes tipo 1 com 25 anos, tá? E é cedo demais para ele ser um diabético tipo 2, tá? Então, provavelmente nesse caso seja emocional, tá? Mas, uma vez adquirido, não volta mais atrás, tá? Nós falamos do tipo 1, vamos falar um pouquinho do tipo 2. Diferentes graus de diminuição de secreção e resistência à insulina. É uma doença adulta. Só isso. Apenas isso, nada mais do que isso. Vamos explicar o que acontece aqui. Não quer dizer que a pessoa é obesa, que a pessoa vai ter diabetes tipo 2. Não é isso. Mas acontece muito na obesidade, tá? Então, o que acontece? Geralmente isso é uma doença adulta, raramente isso é uma doença infantil, tá? O corpo tem um metabolismo muito rápido, vai metabolizar, vai levar essa criança a ser uma criança obesa, mas possivelmente ela não vai se tornar um diabético, mas pode acontecer. Principalmente nos dias de hoje, com a alimentação de hoje, pode acontecer, mas é mais raro, tá? E o corpo, ou ele não produz uma insulina de qualidade, ou o corpo cria uma resistência àquela insulina. O corpo até produz, mas o que acontece? Ele absorve aquilo, mas ele não usa de uma forma adequada. Então ele cria uma resistência àquela insulina. Gente, diabetes tipo 2 é só isso. Mais nada, tá? E existe o diabetes gestacional. O que acontece? Normalmente ele aparece na fase da gestação e a mulher permanece até o parto com esse diabetes. Tem que ter um tratamento com o médico tudo certinho. O médico está fazendo o pré-natal também vai cuidar desse diabetes gestacional. Ele vai prescrever dieta. Se for o caso de medicação, ele vai prescrever medicação também, tá? A maior parte das pessoas, das mulheres que têm o diabetes gestacional, depois do parto, depois de um certo período de tempo, que varia de pessoa para pessoa, mas logo que começa o aleitamento materno, passa 1 ou 2 meses, esse diabetes tende a sumir, certo?
Só que em alguns casos a pessoa continua diabética pro resto da vida. Ele vai ser um diabético tipo 2, porque ele adquiriu esse diabetes, mas começou como diabetes gestacional. Então por isso que tem que ter esse cuidado, tem que tratar direitinho, tem que ter um acompanhamento médico rigoroso para não acontecer isso, tá? Às vezes, por mais que a pessoa tente, por mais que a pessoa cuide, acaba acontecendo delas permanecer diabética. Então, vamos trabalhar aqui 3 tipos, tá? Tem mais tipos, nós vamos ver que tem insípidos, tem outros tipos de diabetes, tá? Agora aqui nós vamos falar da número 13. Quais são os tipos mais comuns de diabetes? Descreva cada um deles. Foi o que nós fizemos. Agora aqui, qual a diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2? Diabetes tipo 1, ele é juvenil, idiopático e é juvenil, idiopático, tá? E autoimune. E o diabetes tipo 2, qual a principal característica dele? Ele geralmente é em adulto. Então, isso são características dele. Qual a principal diferença entre eles? No tipo 1, a principal, tá? Se colocar só isso na prova, para mim é o que está valendo. Qual a principal? O diabetes tipo 1, ele vai ser sempre dependente de insulina. O diabético tipo 2, ele pode não ser dependente de insulina. Ele pode ser dependente só de uma medicação, tá? Quando a pessoa toma o remédio, ela não está tomando insulina. Foi o que eu expliquei em sala de aula. A pessoa está tomando uma medicação com que essa medicação vai fazer com que o pâncreas funcione de uma melhor forma, tá? Então o que acontece? O tipo 1 é dependente de insulina, o tipo 2 não é dependente de insulina, na sua grande maioria, tá? O tipo 1, existe a produção de insulina não existe. No tipo 2, existe uma produção, mas ela é insuficiente para o organismo, tá bom? Então, se vocês pegarem tudo isso que eu falei e colocar lá, diabetes tipo 1, dependente de insulina, diabetes tipo 2, nem sempre é dependente de insulina, tá, beleza, vocês entenderam o que eu quis perguntar aqui, tá bom? Quais são os principais fatores de risco? Isso na pergunta 15, tá? Quais os principais fatores de risco que tornam uma pessoa diabética? Então vamos lá. Fatores de risco. Nossa. Então vamos lá. Os principais fatores: obesidade, maus hábitos alimentares, sedentarismo, falta de atividade física. Tem vários outros que nós vamos... Deixa eu ver aqui como que eu coloquei aqui para vocês, para não... Enfim, eu não estou achando aqui, mas basicamente é isso. O que acontece? Maus hábitos alimentares, obesidade, tá? Falta de atividade física, ou seja, pessoa ser sedentária. Ah, professor, mas o que tem a ver eu ser sedentário e com diabetes? Acontece que toda vez que você entra em atividade física, o seu corpo responde de uma forma diferente à quantidade de carboidrato,
de frutose, de glicose que está dentro dele. O que acontece? Existe realmente, vulgarmente a gente fala uma queima, tá? E o que acontece? Não é uma queima por fogo, é que o corpo vai consumir aquilo, certo? Aquela glicose de uma forma mais adequada. Então, é nítido, a pessoa que tem atividade física, a pessoa que tem, vai fazer com que diminua demais o índice de glicose no organismo, tá? Outra coisa que nós vamos poder ver aqui, hipertensão arterial, isso está tudo no slide 13, tá? Hipertensão arterial, colesterol, o HDL baixo, tá? Triglicérides alto. Depois está ali, ó, negros, hispânicos, escandinavos e indígenas. Gente, desconsidera isso, tá? Isso eu tirei do livro, é literatura, mas desconsidera isso. Então lá, os fatores de risco para diabetes, para a pessoa se tornar diabética. Se ele vai se tornar diabético, é um diabético tipo 2. Se ele é um diabético tipo 2, ele já é adulto. Então começa ali, ó. Idade acima dos 45 anos, obesidade, histórico familiar em primeiro grau, pai, mãe, irmão, tá? Diabetes gestacional, hipertensão arterial, colesterol, triglicérides, sedentarismo, tudo isso daí conta, tá bom? Então na próxima a gente continua aqui, ó, na pergunta 16, tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos.